Vez boa noite, nossa aula online número 3 de culto e música, tá? Vendo toda a questão de culto e de música na igreja. Então, a parte 1, culto e música, e a parte 3 vai ser música e culto, tá? Eu não sei se já está aparecendo para vocês aí, dá um ok para mim se vocês estão vendo o slide. Ainda não? Deixa eu só ver uma questão aqui de compartilhar. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Eu vou compartilhar a tela inteira para criar o efeito infinito aí, mas já a gente já resolve. Muito bem. Agora tá, né? Acho que agora tá ok para vocês aí. Tá aparecendo. Eu tô com 2 celulares, tá? Eu tô na verdade, com o computador e um outro celular, por isso que vocês estão me vendo 2 vezes aí, que é uma forma também de eu controlar o processo aí. Pode ser que agora no começo, algumas pessoas estejam entrando, eu dou uma paradinha para admitir os novos alunos aí, mas depois de algum tempo eu não admito mais, tá? Não vou deixar eles entrar mais aí na nossa aula. Então, a nossa primeira aula aí é a respeito de culto e música, e depois a gente vai inverter, dar uma ênfase na música, tá? E da relação dela com culto, tá? Aqui no seminário, no nosso seminário, o Seminário MISPA, a gente tem uma matéria chamada Culto e Música, na verdade, Culto e Liturgia, e a gente tem ampliado um pouco também esse debate aqui internamente, tratando culto, a liturgia, as celebrações, pensar no calendário litúrgico da igreja e também pensar na música como uma dessas partes importantes. Basicamente, nesse primeiro módulo, a gente vai trabalhar algumas definições em relação ao culto, os elementos do culto, a gente pensar em todos os elementos que compõem o culto cristão. Nós vamos trabalhar 2 princípios, que é o princípio regulador e o princípio normativo do culto. Não sei se muitos já ouviram isso, mas vão ouvir hoje. O princípio regulador do culto e o princípio normativo do culto são 2 princípios bem diferentes um do outro, ou você adota um, adota o outro, a gente vai ver um pouquinho disso, tá? Culto que agrada a Deus, e testemunhos históricos também. Pegar palavras aí de grandes vultos da teologia, que ao longo da história falaram a respeito do culto, e é bom a gente internalizar um pouco, conhecer um pouco o pensamento de todos esses homens a respeito de um tema tão importante e de algo que está no nosso dia a dia. Tanto o culto individual, o culto que a gente presta a Deus através do nosso devocional, das nossas orações, para aqueles que ainda realizam o culto doméstico, e o culto coletivo, que é aquele que a gente faz na igreja, ou que a gente pode fazer também no lar, por meio de um pequeno grupo. Tá? A gente tem várias formas de realizar o culto coletivo também. Tá? Então, vamos começar a nossa viagem. A gente pensa no culto a partir de uma visão teológica, e vamos pensar também no papel da música na adoração, tá? Lembrando que vai ser o curso completo aí nessas tuas 2 partes, tá? O culto cristão, tá? Uma primeira afirmação importante, é uma resposta ao chamado de Deus. Então, ainda que o culto seja uma necessidade humana e de que o nosso coração nos leve à busca da adoração divina, na verdade, é o próprio Deus quem estabeleceu essa forma, seja individual, seja ela coletiva, de nós nos relacionarmos com Ele, tá? Então, de termos proximidade com Ele, de falarmos com Ele. Ele mesmo foi quem abriu essa porta para que nós o cultuássemos, tá? O culto é o centro da vida comunitária da igreja, a gente não pode negar isso. Toda igreja tem as suas reuniões de liderança, tem a escola bíblica dominical, tem os cultos etários, né, de crianças, de jovens e de adolescentes, tem o ministério infantil, o ministério de jovens, enfim. Mas o que centraliza a vida da igreja, aquilo que a gente tem como norma, como regra, é o culto. Hoje, infelizmente, tem igrejas que elas, por exemplo, deixam de realizar a escola bíblica dominical, mas é impossível que você tenha uma igreja onde não haja culto. Toda igreja tem culto, isso é algo indiscutível. Portanto, é o centro da vida comunitária da igreja. Anos de reflexão, então de reflexão de falta de pensamento, né, de aprofundamento, trouxeram distorções históricas no culto, como o culto à personalidade, fazer culto em função de certos eventos, centralizar pessoas. A gente tem alguns tipos de desordem no culto, a gente tem irreverência. Inclusive, em algum momento aqui, a gente vai lidar com a questão das distorções e também dos ruídos, né? Ruídos não no sentido apenas de barulho, né? Mas de tudo aquilo que causa dificuldades para que o culto
seja reverente, que ele agrade a Deus. Lembrando que um dos aspectos que a gente vai discutir aqui também é que o culto ele precisa ser dinâmico, participativo e alegre, tá? Quando a gente fala de um culto irreverente, muitas pessoas pensam num culto ali todo engessado, todo travadinho, onde não há espontaneidade, onde não há alegria, e não é isso que a gente está pensando, tá? Mas é possível haver espontaneidade, bastante participação e muita alegria, e ainda a gente conservar a seriedade e conservar também a reverência do culto. É um desafio, mas é possível. A música é também parte integrante, não meramente acessória do culto, da teologia e do ensino. Então, nesse módulo, né, que é hoje e o dia 25, a gente está pensando em música e culto como duas partes que se correlacionam, que se retroalimentam. Então, a gente não pensa apenas no sermão como o momento do culto em que se aprende, em que se desenvolve teologia, tá? Pelo contrário, a própria música da igreja ela tem um papel muito importante de ensinar conceitos teológicos importantes para os membros da igreja, de ensiná-los, de promover a comunhão, de promover a espiritualidade da igreja. Quando Paulo está orientando ali a igreja de Éfeso, por exemplo, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? Aí ele faz uma lista de coisas em que a música está muito presente, né? Cantando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais, salmodiando em vosso coração, agradecendo. Então está muito claro para a gente, pelas escrituras e pela experiência e pelo testemunho da igreja, que as músicas elas têm um papel de desenvolver, de apurar, de aflorar a espiritualidade cristã na igreja e nos membros da igreja. Portanto, a nossa parte também é cantar e cantar bem, não apenas com qualidade técnica, com afinação, com boas melodias, com boas harmonias, mas também cantar a Bíblia, cantar então aquilo tudo que importa, tá? Inclusive vocês vão ver na apostila, né, que a gente tem como princípio regulador a ideia de que no culto a gente lê a Bíblia, reflete a Bíblia, a gente canta a Bíblia, a gente ora a Bíblia, né, como esse centro de conhecimento, de teologia, que conduz todas as ações e todas as partes do culto. Isso aí é um conceito bem importante. Os fundamentos bíblicos do culto são o seguinte: nós fomos criados por Deus para cultuar. Textos como Isaías 43 e Apocalipse capítulo 4, verso 11, mostram esse chamado divino, né? E principalmente daqueles convertidos, aqueles chamados por Deus, com essa tarefa de cultuar e de adorar a Deus como uma questão fundamental, né? E que estabelece a nossa relação com Deus. A gente tem um problema nesse processo que nos afeta profundamente, que é a queda. Então, quando a gente lê Romanos 1, 18 a 20 e lê Deuteronômio 12, 31 a 32, a gente vê claramente o desvio do coração humano na adoração de coisas criadas, de imagens criadas pelo ser humano, de deuses, né, concebidos pela imaginação humana e de como eles se tornam alvo de adoração. No livro de Isaías, a gente tem um momento no livro de Isaías que é bem interessante, em que a linguagem de Isaías ela chega a soar até com uma certa ironia, né? De alguma maneira até ridicularizando a idolatria humana. Ele fala que os homens naquele tempo, e não é diferente hoje, iam até a mata, cortavam uma árvore e traziam o tronco da árvore para casa e cortavam no meio. Com uma metade eles faziam lenha para se aquecer, faziam pequenos utensílios domésticos, cortavam lenha ali também para cozinhar, e com a outra metade, com a outra parte, eles esculpiam, né, a imagem de um Deus conforme a própria mentalidade, conforme a própria ideia, e e se prostravam diante daquele Deus em louvor, em adoração. Então ele mostra que o pecado atingiu tão profundamente o nosso senso de culto, de adoração, que nós começamos a adorar não só as coisas que foram criadas por Deus, mas até coisas que nós criamos, né, com aquilo que Deus criou, como, por exemplo, uma árvore, tá? Mas a salvaguarda disso, o momento alegre, né, a notícia boa que eu tenho, é que por Cristo, né, e conforme a palavra de Deus, nós podemos aprender a cultuar a Deus de maneira correta. Esse texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala da Bíblia, né, como um fundamento para orientar e preparar todo o homem de Deus para toda boa obra, né?
porque ela guia, ela orienta, ela repreende, ela exorta, ela encoraja o homem em todos os aspectos, e não há dúvidas de que um dos aspectos importantes dessa condução, dessa orientação que a Bíblia, que a palavra de Deus e que Cristo exercem sobre nós, está no sentido de ajustar a nossa forma de cultuar. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 12, ele coloca, né, para a gente nós não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquele culto, aquele momento ali de Romanos 12, apesar de parecer ali uma instrução para mudar a nossa mente, vai muito além disso, porque vai moldar também o nosso relacionamento com Deus, ou seja, à medida em que a nossa mente é transformada por Cristo, pelo Espírito e pelo amor pela palavra de Deus, a nossa relação com Deus vai sendo transformada e a gente começa a experimentar ainda mais da presença de Deus. Então, esse fundamento é um fundamento bem importante. O culto é uma oportunidade individual e coletiva de nós também nos relacionarmos mais profundamente com Deus e experimentarmos ainda mais de Deus, tá? Por isso que o culto, então, tem essa importância e tem essa centralidade na vida do cristão e na vida da igreja. Ainda dentro do aspecto teológico, né, do que é o culto é trinitário, né? Então, quando a gente fala trinitário, a gente está falando de Deus Pai, Filho e do Espírito Santo. Então, nós adoramos a Deus. Quem abriu as portas para que a gente tivesse esse contato, essa abertura, pudéssemos orar e cultuar a Deus, foi Cristo. E quem faz a mediação interna hoje no nosso coração é o Espírito Santo, nos conduzindo a orar como convém, a louvar como convém. É Ele quem está ali nos convencendo também do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, purificando as nossas vidas e nos tornando aptos a cultuar a Deus. A gente fala aqui do aspecto comunitário, vamos tratar do aspecto individual também, mas é um momento também de unidade e de união da igreja, onde todos estão cantando as mesmas coisas, orando as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas. Então é um momento também que a própria unidade da igreja é estabelecida, porque desde de Israel, né, desde a formação do seu povo, Deus trata com indivíduos, mas trata também como seu povo, como uma grande família. Regulado pela Escritura, ou seja, a Escritura é o princípio, é o documento que norteia. A gente não pode pensar em usar as grandes estratégias de marketing. Hoje em dia está muito em moda a neurociência, de como funciona o cérebro humano, então de como a gente pode produzir mais sentimento, mais engajamento. A gente precisa ter muito cuidado com essas técnicas, ou seja, a Bíblia tem que ser o documento ali que de fato regula, o princípio que realmente regula o nosso culto, a nossa adoração a Deus, e aquilo que eu já antecipei no pensamento anterior, ele tem que ser ordenado, ou seja, o culto ele precisa ser inteligível, ele precisa ser compreensível, ele precisa demonstrar reverência, ele precisa ser sincero, verdadeiro, profundo, o coração e a alma têm que transbordar no momento de culto, e a alegria, não é? O sorriso no rosto, os sentimentos e as emoções, elas cabem perfeitamente no culto, tá? Então, o culto não é um lugar para emoções exageradas, para aparição humana, para grandes demonstrações, né, de espiritualidade. A gente tem que ter isso com certa desconfiança, mas também não é o lugar para uma frieza, para uma rigidez do rosto e do corpo, não é? A gente tem que louvar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e nos entregarmos completamente a Deus. Deixa eu admitir mais algum aluno aqui que está entrando, eu já volto. Deixa eu ver aqui. O Bruno que está entrando. Muito bem. Vamos retornar aqui. A adoração e o louvor são dois elementos muito importantes também no culto, e a gente pode confundir um pouquinho essas duas palavras, tá? O ato de louvor e de adoração do povo redimido em duas dimensões, como eu já disse, a individual, que é a vida diária para a glória de Deus, e a coletiva, que é o encontro regular da igreja. O conceito de adoração é de um reconhecimento de quem Deus é, tá? Então, de um Deus que é todo poderoso, de um Deus que sabe de todas as coisas,
de um Deus que governa sobre todo o universo, de um Deus que é o juiz, de um Deus que é bom, tá? E o louvor, que tem a ver com o elogio por suas obras, tá? Então, por sua salvação, pelo nosso cuidado diário, pela nossa família, pelo livramento de um acidente, pela cura de uma doença, pela força para trabalhar, pela caminhada cristã que permanece, que continua. Então, isso não se faz, e aí que muitas vezes está a confusão, somente quando a gente está cantando. A questão de adorar e de louvar a Deus vai desde o início até o final do culto. Quando o dirigente está ali apresentando, dirigindo, conduzindo a congregação, ele está em adoração e louvor. Quando alguém está orando, ele tem que pensar em adoração e louvor. Quando a igreja está cantando, pense em adoração e louvor. Quando nós estamos pregando, a congregação, né, pastores estão pregando, os pregadores estão pregando, e a congregação está ouvindo, é também um momento de adoração e louvor. Então, não restringam a compreensão de quem Deus é e de louvá-lo e de elogiá-lo por suas obras somente ao momento da música, tá? É até interessante, às vezes algumas pessoas anunciam assim: vamos agora para o momento de adoração e louvor, porque a igreja vai cantar. Eu sei, né? A gente não precisa ficar bravo com ninguém que diz isso, mas orientar devagarinho a igreja a compreender que não é só aquele momento em que se adora e louva a Deus, se adora e se louva a Deus em todo o tempo. Quando se prega, quando se ora, quando você está abraçando o irmão ali no momento de confraternização e de, né, muitas igrejas têm isso, a minha igreja também tem, um momento ali em que a gente permite as pessoas saírem do lugar, abraçarem, beijarem, é um momento que fica um burburinho danado na igreja, né? O culto geralmente na nossa igreja é bem tranquilo, é bem quietinho, mas você ter o momento ali de fazer barulho é exatamente a hora que você sai do seu lugar, cumprimenta, saúde dos irmãos, esse é um momento muito gostoso do culto. E um princípio que vai aparecer aqui mais uma vez: Deus é o centro do culto, não a congregação. E deve-se evitar a visão teatral e antropocêntrica, tá? Então, a visão teatral é de você simular, né, e emular coisas, por isso que a gente volta lá no princípio da sinceridade, e também evitar o antropocentrismo. A palavra antropocentrismo quer dizer colocar o homem no centro. Existe uma frase que é muito conhecida aí dos pastores, talvez você já tenha ouvido, né? O culto acontece quando Deus é exaltado e o homem humilhado, tá? Ah, mas eu vou para o culto para passar por humilhação? No certo sentido, sim, porque a gente ali se derrama diante de Deus, nós somos quebrantados por meio da palavra, e na verdade um homem, quando ele é humilhado pela palavra de Deus, né, humilhado por Deus, na verdade, é uma condição de exaltação diante de Deus, ou seja, é o momento em que você reconhece as suas fragilidades, mas reconhece quem Deus é. E se tem uma das coisas que Deus ama, e a Bíblia diz isso, são aqueles que têm o coração quebrantado. E o que significa ter um coração quebrantado? Né? Um coração contrito. É ter um coração em que você reconhece as suas limitações, os seus pecados, as suas falhas, e você se coloca diante de Deus. Tá? Então, o verdadeiro culto acontece quando Deus é exaltado e o homem é humilhado. Tá? Humilhado no sentido de que ele tem o seu coração contrito ali, apertadinho ali no coração, reconhecendo as suas fragilidades, tá bom? Então, vamos fazer tudo, tá? Nós somos criados para glorificar a Deus. Aliás, isso aqui, já vi, né? Essa aqui a gente já viu. Tá. Criados para glorificar a Deus, o culto é uma resposta da identidade redimida do ser humano. Então, o ser humano convertido a Cristo, né, que tem o seu coração transformado, é natural que o coração dele deseje cultuar. Existe uma frase bem famosa do Agostinho, não sei se eu vou conseguir reproduzir agora, mas ele fala de uma forma bem clara que o coração dele é inquieto e ele não consegue encontrar repouso e descanso enquanto o coração dele não repousa e não se alegra em Deus. Então, essa frase do Agostinho é bastante interessante, porque ele mostra que o homem desconectado de Deus é um homem com o coração atribulado. E quando o homem repousa em Deus, em culto, em louvor, em adoração, na busca de Deus, o coração dele se acalma e o coração dele se tranquiliza. É lógico que o culto não é um remédio, não é um ansiolítico, né? O propósito do culto não é só acalmar a gente. Mas uma das coisas muito interessantes que acontece é que nós temos as respostas de Deus para as nossas inquietações e o nosso coração se acalma. Mesmo que a resposta seja segura as pontas que
eu vou te fortalecer para passar por isso. E é o desdobramento natural da criação. O coração do homem é uma fábrica de idolatria. O homem caído, ele sempre vai escolher um ídolo. Mas a coisa acontece também no coração do homem convertido. Mas o homem convertido sabe que a adoração a Deus, né, ao Deus Criador, é de fato aquilo que interessa. Tá? Então a queda, como eu já antecipei, ela produziu o desvio do culto, produzindo essa idolatria no coração do homem adorar as criaturas, mas também provocou o que a gente chama de sincretismo, que são práticas estranhas no culto. Tá? A gente tem na Bíblia Nadab e Abiú, a gente tem outras pessoas que ofereceram fogo estranho, coisas estranhas a Deus, e esse sincretismo faz parte do nosso coração. Parece que muitas vezes a gente não está contente, né, com o culto, com a maneira como a Bíblia orienta o culto, e a gente quer botar alguma coisa, né? Então você vê muita gente dizendo assim, o culto tinha que ser mais alegre, a palavra tinha que ser mais profunda, o pastor tinha que pregar menos, a gente tinha que se movimentar mais, sei lá, uma série de coisas, né? A gente precisa ficar esperto se isso não é uma tendência humana, né? Uma busca só humana, ou se aquilo reflete o desejo sincero e verdadeiro do coração humano, já entregue à vontade de Deus por meio da palavra. Tá? Então o ser humano continua cultuando, mas muitas vezes a falsos deuses. Tá? Um dos princípios que a gente está trabalhando aqui, então vocês já devem ter percebido, é que é o sola escritura, né? Um dos princípios aí da reforma, e a Bíblia como sendo esse nosso padrão de culto e de adoração. Então a gente busca na própria palavra de Deus a forma correta de adorar a Deus. E o culto deve ser guiado pela revelação divina, que no caso é a escritura, tá? Não entenda essa revelação divina aqui como a revelação de algum irmão ali no meio da igreja. Não. A revelação segura que nós temos é a palavra de Deus. E não por preferências. Isso daqui é um perigo, né? Muitas vezes as pessoas se veem lutando, brigando na igreja, buscando impor o seu próprio conceito de culto e muitas vezes distanciando a igreja, num certo sentido, daquilo que Deus ensina na Bíblia. Tá bom? Então, o culto deve ser centrado em Deus. É nesse sentido que a gente está dirigindo. Não é espetáculo nem entretenimento, né? No sentido de eu vou lá para ver um show, né? Hoje em dia a gente tem tido muito esse fenômeno. Eu acredito que as igrejas tenham que ter um bom templo, o templo deva ser confortável para as pessoas. Eu acredito que o equipamento de som tem que ser o melhor possível. Eu acredito que a banda que toca, que a orquestra que toca, que os músicos à frente devam ser pessoas extremamente boas, peritas naquilo que está fazendo, que o pastor seja comunicativo, tenha empatia, se comunique com as pessoas, mas isso não significa transformar num espetáculo em que você use, né, os elementos para produzir sentimentos artificiais nas pessoas, né? A gente espera que seja a palavra a tocar e transformar o coração das pessoas. Esse elemento é importante, que é a prostração diante de Deus. O culto é também, na verdade, uma rendição, ou seja, é a gente se colocar debaixo, né, da poderosa mão de Deus, com temor e tremor. E naquela conversa que Jesus tem, então, com a mulher samaritana, em espírito, falando exatamente daquilo que é mais profundo do nosso coração e com toda a verdade, no sentido de colocar diante de Deus a nossa sinceridade, tá? Então, culto é uma ordenança divina, tá? Então, Deus determina como quer ser adorado. Deuteronômio 12:32, nada acrescentar ou tirar. O culto tem que ser exatamente como Deus ordenou. Você tinha um culto muito claro ali para o tabernáculo, um culto muito claro para o templo. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco a estrutura do culto na sinagoga, no primeiro século, enfim, para dar exemplo para vocês. E a gente vê a história do Nadab e do Abiú, que eu já até citei aqui, que está lá em Levíticos, que ofereceram a Deus fogo estranho e acabaram pagando um preço muito alto por terem apresentado isso. Tá? Quando a gente pensa nos elementos básicos de um culto, tá? O culto ele tem mais partes, tá? A gente vai ver as outras partes que o culto tem. Mas basicamente a gente tem oração, e você pode ter oração no culto em
diversos momentos, tá? Então, no culto da vila, você tem uma oração no prelúdio, uma oração pastoral, uma oração na hora da oferta, uma oração diaconal, uma oração feita com a igreja e a bênção apostólica. Geralmente você tem aí, num culto, uns 6 ou 7 momentos diferentes de oração, com ênfases diferentes. Você tem leitura e pregação da palavra, eu coloco leitura, porque o culto também pode ter leituras responsivas, onde um dirigente lê uma parte, o público lê outra. Você pode ter leituras em uníssono de trechos das Escrituras, dos Salmos, e a leitura que vem por meio da pregação da palavra. Então, aqui eu coloco separado, porque são dois momentos mesmo. O momento de cânticos, e aqui pode ser cânticos, hinos, né? E, esses hinos, como foi colocado aqui, da harpa, do HCC, do cantor cristão, enfim, dos nossos hinários mais tradicionais. Lembrando que os hinários mais tradicionais na Igreja Batista são o cantor cristão e o hinário para o culto cristão. E os cânticos, né? Talvez os cânticos aí mais contemporâneos, que tenham uma boa teologia, cujo ritmo, cuja harmonia esteja de acordo, né? Porque uma coisa que eu defendo, tá, vai estar lá também no documento de vocês, não existe música, ritmo profano, né? O que existe são ritmos mais adequados e inadequados para a gente usar no culto, tá bom? Ordenanças, tá? E aí a gente está falando aqui dentro de uma igreja batista, as ordenanças são a ceia e o batismo, elas fazem parte do culto, independentemente da frequência com que acontecem, e as ofertas, que aqui a gente pode pensar também nos dízimos, nos momentos dos dízimos, tá? Então você pode ter, então você tem ali oração, leitura em uníssono ou não, e comunitária ali, né? Responsiva, pregação da palavra, cânticos e hinos, as ordenanças, batismo e ceia, e um momento para realização de ofertas. Agora, como é que esses elementos se distribuem no culto? A gente vai ver mais ou menos como foi ao longo da história esses padrões, né, de distribuição desses elementos. Vamos fazer agora uma diferenciação entre o culto individual e o culto coletivo, tá? Que é bem importante, tá? Então, o que é o culto individual? É uma expressão pessoal de devoção, oração, leitura e meditação. Geralmente, a gente pensa nesse culto como aquele que você realiza em casa, que você faz um segredo do teu quarto, num lugar ali sozinho, em que você lê a Bíblia, que você ora, você medita na palavra de Deus, e você está ali sozinho falando com Deus, tá? Mais uma vez, falar em espírito e em verdade, aquela resposta que Jesus deu para a mulher samaritana, e é uma resposta dita, né? Virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Parece que essa expressão espírito e em verdade, ela se encaixa muito bem no contexto do culto individual, também no coletivo, mas também se encaixa muito bem no contexto do culto individual. A base do relacionamento com Deus, então, o crente estabelece um relacionamento com Deus, principalmente através desse culto individual, desse momento de louvor, de adoração a Deus, em que você está ali totalmente dedicado a Ele. É claro que a base do seu relacionamento é quando você está trabalhando, você está dirigindo, você está comendo, mas parece que o culto, ele de fato aponta numa direção mais segura para Deus, e ele é construído a partir de um alicerce que condiciona melhor esse nosso relacionamento com Deus. E também prepara para o culto coletivo. Ou seja, quem cultua individualmente, busca Deus individualmente, é mais apto, né, é mais sensível, é mais receptivo, é mais participativo e compreende melhor o que acontece no culto coletivo. Então, eu não estou dizendo que o culto individual é só um treinamento para o culto coletivo, não é isso, mas ele tem um aspecto muito, muito forte de preparação, de condicionamento e de capacitação do crente individualmente para a participação no culto individual. Então, o culto coletivo se torna uma reunião de adoradores individuais e que naquele momento estão falando literalmente a mesma língua, do mesmo assunto, e cultuando e adorando a Deus, tá? Boa parte da irreverência, das dificuldades que a gente tem no culto coletivo, tem origem na ausência do culto individual. Eu queria que vocês pensassem nisso para a vida de vocês, assim como eu penso para a minha, e vocês ensinassem também as pessoas que vocês
estão liderando, estão dirigindo, ou seja, as incentivem a fazer o culto individual, a fazer o devocional, a fazer o culto doméstico, né, a fazer o culto em casa, para o grande ganho deles e para uma dinamização também do próprio culto coletivo. O culto coletivo tem que ser uma expressão, né, da soma de todas dessas individualidades. E o culto coletivo é uma reunião do povo de Deus para adoração, para edificação e para proclamação. Porque no culto também se prega, né, se anuncia a palavra. A palavra, então, pregada, ela é o momento profético do culto de anúncio da palavra, da vontade de Deus, da volta de Jesus, do juízo, também da salvação, enfim. Atos 2:42, na verdade, do 42 até o 46, é bem interessante, porque fala da vida comunitária da primeira igreja, da igreja primitiva, a igreja ali do primeiro século, né? Dizendo que eles compartilhavam, né? Do ensino dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão, das orações. Diz que, né? Aí você vai para o capítulo 4 também, o finalzinho do capítulo 4 de Atos, falando que havia também temor, né, no coração de todas as pessoas, e por causa desse comportamento, aquelas pessoas elas caíam na graça ali na graça de Deus, aliás, isso caíam na graça do povo, e o povo de alguma maneira também ia se aproximando, se achegando, compreendendo melhor o evangelho. Então, olha que interessante, a maneira como eles cultuavam, a maneira como eles viviam entre si, cultuando a Deus, também servia como um testemunho para os de fora e os atraía para participar disso. Por isso, inclusive, que aquela igreja apresentou ali no primeiro século um crescimento assim exponencial que qualquer um de nós desejaria, né? No primeiro momento, 3.000 pessoas, depois mais 5.000, e aí o evangelho foi se espalhando literalmente pelo mundo, e parte disso como resultado da maneira como aquele povo cultuava, adorava, e de como eles manifestavam a sua adoração a Deus quando estavam juntos. Então também promove a comunhão, né, a ligação entre os irmãos, o ensino, a adoração, e agora a gente acrescenta uma informação importante, a missão também. Eu não sei se você já viu algumas igrejas, eu acho até legal, né? Uma plaquinha na porta, né? Aqui você está entrando na casa de Deus para adoração, e na hora que você sai, aqui agora você está indo para o seu campo missionário, não é? Eu acho interessante essa ideia, porque primeiro que mostra que não há uma desconexão entre o culto e a vida. Apesar do culto ser um momento reservado, muito particular, e que você se concentra em Deus, na palavra e no que está acontecendo ali, no louvor, na adoração, na música, enfim, você também está se preparando para, saindo dali, você colocar em prática. Eu não sou muito fã da ideia de que a gente vai para o culto para recarregar as baterias, eu acho que é muito pouco, mas não há dúvidas, não pode haver dúvidas na gente de que quando a gente realmente cultua, a gente está em um momento em que a igreja realmente está louvando e adorando a Deus, aquilo promove muito fortalecimento, né, muito enriquecimento da vida espiritual, e aquilo nos motiva profundamente para o exercício da fé cristã ao longo da semana, tá? Então é muito importante essa palavra missão, ou seja, o culto como sendo o lugar onde você entende, compreende, onde você é provocado, chamado, consagrado à missão, e o lugar de onde você também retira toda a força, toda a energia, todo direcionamento para a realização da missão. Por isso que no culto a gente não faz apelo apenas para que pessoas se convertam a Cristo, mas podemos fazer apelos para que as pessoas se consagrem mais a Deus, para que elas se dediquem mais a um ministério específico, convidá-las para que elas se arrependam dos seus pecados e adotem um novo padrão de vida, enfim, o culto ele tem espaço para isso e ele também é para isso, tá? Bom, o espírito do culto, eu já antecipei um pouco dessas informações, né? A atitude do coração com reverência, temor, gratidão, alegria e humildade, tá? Na verdade, o culto é lugar também para o temor, para o choro, para o lamento. A gente vê isso muito claramente no Antigo Testamento, vê entre os homens do Novo Testamento também. Então, quando a gente coloca temor, a gente pensa também em quebrantamento, em humilhação do homem diante de Deus. Por isso que a gente não pode suprimir ou querer suprimir de todo as emoções humanas ali no culto, porque
Um culto bem realizado, bem entregue a Deus, ele pode provocar em nós os sentimentos mais profundos, mais nobres, pode nos fazer rir, pode nos fazer chorar, pode mudar completamente a nossa condição de ânimo. A gente está muito, muito feliz e a gente de repente fica triste porque nós fomos humilhados, porque Deus apontou para nós um pecado e um erro, né? Então, já tem uma frase, né? Tem uma frase que eu gosto muito aplicada ao culto. Eu aprendi com o pastor quando eu fazia um curso, né? Depois de ter me formado no seminário. Então ele dizia mais ou menos assim: o culto ele serve para humilhar aqueles que estão para abater os que estão ensoberbecidos, né? Ou seja, para levantar aqueles que estão caídos, ou de alguma forma também fazer cair aqueles que estão de pé, no caso do pecado, né? Então serve para aquele que chega muito exaltado, muito cheio de si, sair humilhado, né? Dizendo assim: calma, você é um pecador, você precisa de Deus. E para fazer muitas vezes aquele que entra no culto muito, muito abatido e muito derrubado, ele sair do culto mais animado, entendendo que Deus o ama, tá? Só lembrando, né? Tem um propósito muito claro nisso. Quando a gente fala de uma humilhação que vem da parte de Deus, a gente não está falando de um esmagamento destrutivo. A gente está falando de uma leitura que a gente passa a fazer interna muito profunda da nossa própria pecaminosidade, que nos coloca, pelo menos por um momento, numa profunda tristeza, mas que vai gerar em nós um arrependimento, um crescimento e um fortalecimento, tá? Então, é nesse sentido, tá? Que a gente precisa pensar. O Salmo 100 diz, né? Entrai com ações de graças. Então, esse espírito, né, disponível de entrar na presença, sabendo que nós sempre temos motivos para agradecer a Deus. Hebreus 12 nos lembra para servirmos com temor e reverência, e mais uma vez, insistindo muito na tese, o culto nunca é sobre nós, é sobre Deus e sempre sobre Deus, tá? Aquilo que vem da parte de Deus, então é muito importante, tá? A ordem do culto também, tá? Aqui a gente não está falando de ordem do culto, mas no culto. A gente tem uma orientação de Paulo, né, em 1 Coríntios 14, muito clara, que tudo deve ser feito com ordem e decência, porque a igreja de Corinto, o culto estava ficando muito bagunçado. Todo mundo falando, dando testemunho, todo mundo falando em língua, ninguém interpretando, e o culto estava ficando confuso para o não crente, que é o segundo ponto. Evita a confusão e distanciamento do não crente. Confusão para os de dentro, né? E o estranhamento dos de fora. Paulo até fala: eu prefiro falar 5 palavras no meu próprio idioma e ser entendido por todo mundo do que 1000 em outra e ninguém ser edificado. E promove a edificação mútua através do louvor, da oração, da leitura da palavra, da pregação, da ceia e das ofertas. Então, você ter um culto organizado em que as partes sejam inteligíveis também é muito importante, tá? Algumas distrações e obstáculos que podem atrapalhar o culto, tá? A gente vem falando bastante da organização, dos elementos, mas uma coisa que é muito importante a gente pensar: cansaço, né? Então você está muito cansado, você tem isso. Distração, tá? Quando a gente fala de distração, eu estou falando de gente andando pelo templo, de criança fazendo barulho. Lógico, a gente tem que ter uma certa tolerância, porque criança, né, tem o seu papel ali, o seu espaço, né? Pecado não confessado, que é uma barreira espiritual bastante pesada. Então, muitas vezes há pecado ali na igreja não confessado, há atritos entre irmãos, há coisas não trabalhadas, e isso pode estar atrapalhando o culto, porque impede que as pessoas entrem, e existe também uma limitação do próprio Espírito de Deus, né? De participar de ambientes onde haja confusão, onde haja desavença, né? Porque isso é uma coisa que a Bíblia deixa bem claro que Deus abomina. Cultura consumista, né? Hoje em dia as pessoas estão pensando no culto como um serviço sendo prestado pela igreja, e se ele está pagando, né? Aí eu estou respondendo o Fernando também, né? Tem o lado do dízimo lá também, que as pessoas acham que o dízimo é um pagamento, e tem pessoas que controlam o seu dízimo de acordo com a satisfação ou a insatisfação que eles têm com a igreja. Então fica chateado com alguma coisa, para de contribuir. Há pessoas que usam até o dízimo como instrumento de manipulação da igreja e do pastor, principalmente aqueles irmãos que têm contribuições altas. Isso é a coisa mais horrorosa, mais demoníaca, né? mais contra a vontade de Deus do que posso imaginar. Distrações digitais, aí eu estou falando aqui
do celular no culto, né? Se você está na fila lá no fundo do culto lá, mais da metade da igreja está olhando no celular, está no Facebook, está no WhatsApp, está tirando foto, está fazendo um monte de coisa. Essas distrações digitais também atrapalham bastante o culto. Quando o culto se torna apenas uma rotina e perde o propósito, né? Quando fica aquela coisa muito quadradinha, muito previsível, também é muito perigoso. Eu costumo dizer para as pessoas aqui, talvez sou estranho para vocês o que eu vou dizer, mas eu às vezes convivo em ambientes onde há extrema organização, tá? E muitas vezes a extrema organização ela pode ser em algum momento prejudicial. E eu nem estou falando de igreja, tá? Eu estou falando de casa, de escola, tá? Não estou falando que a gente tem que dar uma margenzinha para o caos, não é isso? Mas às vezes assim, o excesso de controle, a ideia de querer controlar absolutamente tudo, né? Tudo sair absolutamente perfeito, pode ser não apenas frustrante, mas pode concorrer também para atrapalhar o culto, tá bom? Então, é isso. Então, pastor, você tem que pregar meia hora. Aí um dia lá o pastor pregou 35 minutos, dá meia hora, você olha para a igreja, tá todo mundo olhando no relógio e de cara feia, não é? Às vezes um irmão ali está cantando uma música, ele percebeu que a igreja está louvando, está adorando, e de repente ele estica um pouco mais para aproveitar aquele momento, aí já fica todo mundo criticando. Então, é nesse sentido, tá? É nesse sentido que eu tô dizendo, tá? Então a gente também não pode colocar uma camisa de força muito limitadinha ali, porque é perigoso. A falta de reverência geral, a gente conversando durante o culto, andando, a gente tem um problema que às vezes observo, né? A pessoa fica sem tomar água o dia inteiro, mas quando chega no culto, tem gente que sai 3, 4 vezes para ir no banheiro, para ir tomar água e tudo mais. Então, isso é muito perigoso, a gente tem que orientar os membros da igreja, né? O culto também, se for o caso, não precisa ter 3 horas. Acho que um culto ali entre 1 hora e 1 hora e meia, ele atende muito bem as necessidades da igreja. Às vezes a gente tem que pensar também se a gente não está exagerando no tempo e uma série de coisas e realmente provocando isso nas pessoas, ou seja, a gente também precisa ter uma autocrítica bem estabelecida. E a total falta de alguma padronização que permita que as pessoas compreendam o que está acontecendo, né? Uma das coisas que eu percebo que tem se esquecido é da liturgia, né? Então, pessoal, eu vejo gente combinando, já vi igrejas, né? O cara combinando como ia ser o culto na hora de começar. Ó, você vai lá, canta uma música, eu venho aqui, dou uns avisos, depois canta mais uma música, aí o pastor vem e prega, a gente ora. Assim, não tem uma organização, ou seja, não tem um momento em que as pessoas dizem assim, o culto começou, né? Seja com prelúdio, seja com oração, ali com pontualidade, no horário certinho, conforme combinado. Ó, agora é o momento que a gente está louvando e adorando a Deus, agora vamos ouvir a palavra, ou seja, a pessoa precisa entender os momentos do culto, como é que o culto funciona, o que está sendo trabalhado. Então, essa coisa de a cada domingo a gente vai fazer de um jeito, também é muito perigoso, porque deixa as pessoas confusas. Uma das coisas que eu vejo é a questão de pontualidade. Olha, a gente precisa aprender a começar o culto na hora que está programado, e tem que ter hora para começar e tem que ter hora para acabar. Isso é extremamente vantajoso para a igreja. Criar essa previsibilidade para os membros da igreja aumenta até a frequência dos irmãos. E tem muita gente que está num dia um pouquinho mais cansado, ele fala assim, hoje eu não sei se o culto vai acabar às 8 ou às 9h30, então eu não vou. Hoje eu não sei se o culto que está marcado para 7 vai começar às 7h15 ou 7h40, então eu não vou. Eu já fui pregar em igrejas que o culto estava marcado para 7 e começou às 7h40. Me dá uma agonia danada, né? E às vezes já tem gente lá, já tem público. Das 7 horas o pessoal começa a montar o som. Parece que 7 horas era o horário marcado para o pessoal começar a chegar e não começar o culto, mas não me avisaram, né? Pelo menos eu não entendi. Mas essa pontualidade, esse respeito, essa reverência, esse cuidado favorece muito o culto, favorece muita reverência e pode, inclusive, aumentar a frequência dos irmãos na igreja, tá? Então, é sempre bom. E isso também, como é didático, traz também um ensinamento geral para a igreja para respeitar outras atividades, enfim. Isso aí é muito importante, tá? Marisa, agora nós vamos falar do que você me perguntou agora, tá? A gente tem 2 princípios. Esses 2 princípios, eles são autoexcludentes, tá? Ou é um ou é outro, tá? O primeiro
é o que a gente chama de princípio regulador do culto, que eu chamei até de PRC aqui, porque aparece assim, tá? Então, olha que interessante. Somente o que Deus ordena nas Escrituras pode ser incluído no culto público. Então, quem adota a ideia do princípio regulador do culto, exclui teatro no culto, exclui dança no culto, exclui outras coisas, tá? Ao que parece, pelo Novo Testamento, a única coisa realmente ordenada para a gente ter no culto é a música, tá? Mas quem não concorda comigo, fica tranquilo aí que eu vou explicar o outro lado. E o culto deve ser regulado pela vontade revelada de Deus, tá? Então esse é um princípio, tá? É muito bom que os pastores, os dirigentes do culto e os líderes da igreja, eles tenham consciência disso. Se eles usam o princípio regulador, tá? Ou se eles usam o princípio normativo. Qual que é a fundamentação do princípio regulador? Deuteronômio 12:32, não acrescentar e nem diminuir elementos do culto, tá? É o que está ali ordenado por Deus e acabou. Se ele não pediu para fazer, a gente não faz. O perigo de incluir fogo estranho quando você acrescenta ao culto elementos que não foram novamente ordenados por Deus. E o princípio da adoração em espírito e em verdade, que está focado nessa questão interna do ser humano, como culto, como sendo uma expressão espiritual diante de Deus. São as bases mais básicas aqui, né? A gente poderia trazer muitos outros textos. Aí, Maísa, e para os outros alunos também, eu estou falando da Maísa aqui porque ela perguntou, o princípio normativo do culto, que é uma outra forma de compreender. Tudo o que não é proibido pelas escrituras pode ser permitido no culto, desde que promova a edificação e a reverência a Deus. Então, quem adota. O problema, Maísa, é que a boa parte das igrejas e até dos pastores, eles adotam o princípio normativo do culto sem saber que estão adotando o princípio normativo. Tá? Então, se não está proibido na Bíblia, a gente vai fazer. Existe uma proibição na Bíblia de não dançar no culto? Não, não existe. Existe uma proibição na Bíblia de não fazer teatro no culto? Não, não existe. Não existe, realmente não existe. Então eles dizem assim: olha, se não está proibido, a gente pode fazer, mas esse é um princípio diferente. O primeiro é, só vou fazer o que está na Bíblia. E o segundo, se a Bíblia não proibir, eu posso fazer. É o oposto do princípio regulador do culto, que só permite o que é expressamente ordenado na Bíblia. Tem base bíblica nisso? Tem fundamentação para isso? Tem. Na liberdade cristã, desde que algo não contradiga a Bíblia, pode ser usado no culto. Foco na edificação e reverência. Os elementos devem glorificar a Deus e edificar a igreja, então eles entendem que dá para edificar Deus com a dança e tudo mais. Mais flexível, permite a criatividade no uso da arte, da música contemporânea e no uso, inclusive, da tecnologia, da iluminação, como elementos importantes do culto, e é mais comum, adotado por muitas tradições protestantes, anglicanos, luteranos, metodistas, batistas tradicionais e pentecostais. Eu sou mais pelo princípio regulador do culto, tá? Por isso o foco está ali nas orações, na pregação, no momento de comunhão e na música como esse elemento apontado ali diretamente pelas escrituras como uma forma. Aí, se você me perguntar se não existe espaço nenhum, por exemplo, para o teatro na igreja, eu diria que há, mas não no culto. Por exemplo, eu já faz muitos anos que eu não faço, teatros evangelísticos com jovens e adolescentes. Aí o que a gente fazia? A gente marcava num dia diferente da atividade da igreja, por exemplo, no sábado à noite ou numa sexta, e aí era só peça de teatro. Para quê? Para convidar colegas, amigos, convidar pessoas não crentes, para elas receberem ali uma mensagem evangelística de uma forma diferente. Mas a gente não entendia que aquilo ali era um momento de culto, por exemplo. Tá? Então, a gente pode pensar nessa forma, mas para mim, por exemplo, é muito complicado a gente trazer esses elementos para o culto. Eu penso no culto assim, bem enxugadinho, ou seja, com aqueles elementos que realmente estão, de alguma maneira, descritos nas escrituras, tá? Mas se você for perguntar para algum pastor, ele não vai usar esse termo, mas seria o termo correto? Não. O princípio que eu adoto é o princípio normativo do culto. Então você já entende. Ele vai aceitar ali teatro, dança e algumas outras expressões que não estão proibidas na escritura, mas é que ele entende que sejam para edificação. Entendeu a diferença de um para o outro? Entendi, agora entendi.
tá? É periférico, né? Não é pecado, mas também não é. Não está escrito, né? Exato. Então, por exemplo, eu prefiro ir pelo que está escrito a arriscar fazer um juízo próprio e acrescentar. Agora, se eu sei que alguém faz, você não vai me ver condenando, chateado, não vai ser um culto que eu vou evitar a todo custo, não vai ser um pastor ou uma igreja que eu vou considerar como inimigos, tá? Vamos só para vocês entenderem isso. Mas por isso que vocês estão estudando, né? Por isso que esse curso é importante, porque vai colocando os pingos nos is, né? Vai ajudando a gente, como diz o pessoal, a dar nome para os bois, né? Agora está mais claro. O princípio dessa igreja é o princípio regulador. Não, o princípio daquela igreja é o princípio normativo. Eles fazem isso por entender que não está proibido na Bíblia, eles podem fazer, eles entendem que isso é para edificar, que isso é para fortalecer e tal. Aí a gente aprende a ter um pouquinho mais de ser um pouquinho mais compreensível. Então, essas são algumas bases bíblicas, então, do culto normativo, tá? 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, essa ideia mais aberta de Paulo, que não importa o que você faça, tem que ser para a glória de Deus. Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, o texto de Colossenses, que parece deixar isso de forma bem ampla, né, na adoração coletiva. E Romanos 14, princípios de consciência e liberdade cristã, ou seja, que como você não consegue dizer para as pessoas exatamente tudo o que elas devem fazer em todo momento, elas têm que aprender a ser guiadas pelo Espírito Santo e a tomar as decisões mais adequadas nas questões mais específicas da vida, incluindo o próprio culto. Então, são alguns argumentos aí teológicos bíblicos, né, que quem defende o princípio normativo do culto aplica para a defesa desse princípio, tá bom? Então, só para vocês terem consciência de como a coisa acontece. Bom, a gente vai ver alguns modelos históricos de culto, só para vocês entenderem como é que é interessante. E aqui a gente está entrando na estrutura litúrgica realmente dos cultos, ou seja, de qual que é a estrutura. Lá atrás, vocês devem lembrar lá nos slides ali pelo meio da aula, em que eu coloquei os elementos do culto, mas eu disse para vocês assim, a maneira como eles acontecem no culto, como eles estão distribuídos, em cada culto, em cada tradição religiosa, acontece de uma forma diferente, tá? Então, nas sinagogas judaicas, tá? Porque o culto na igreja cristã, ele segue um padrão muito parecido do culto lá do primeiro século, das sinagogas judaicas, tá? Então, começava com uma recitação responsiva, principalmente um trecho ali dos Salmos ou de uma outra parte da Bíblia, onde o dirigente lê uma parte e a congregação repete, ou ele lê um verso e a congregação lê o outro ou fala a outra parte. Um momento de oração. O inário da igreja cristã primitiva e da sinagoga não era a harpa cristã, não era o cantor cristão, não era o inário para o culto cristão, não era os salmos e hinos, né, da igreja presbiteriana, era o livro dos salmos. Os salmos são, né, vocês sabem que os 150 salmos são 150 canções. A leitura da lei e dos profetas, então trechos da lei e dos profetas. Depois, um rabino, né, assumia ali e pregava, e após o sermão você tinha a bênção final, que podia ser ali a bênção araônica, por exemplo, que você encontra ali em Números capítulo 6, tá? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o rosto sobre ti, de ti tenha misericórdia, que é um texto que a gente usa também, tá? A gente tem a bênção apostólica ensinada por Paulo no Novo Testamento, e a bênção ali no Antigo Testamento está ali em número 6, que é a bênção araônica, a bênção sacerdotal, alguns chamam até de bênção mosaica, tá? Ela pode receber esses 3 nomes. A igreja do primeiro século, aí já estamos falando da igreja cristã, então, leituras, né? Leituras do Antigo Testamento e também das cartas de Paulo, dos evangelhos, quando já começaram a circular. Pregação, então olha que interessante, o ensino estava bem no começo do culto. Músicas, inclusive você tem músicas que eram cantadas pela igreja primitiva no Novo Testamento. Você tem Romanos, né? A gente tem ali o Filipenses capítulo 2, né? Não tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aquilo ali é uma canção, é uma música que era cantada pela igreja, então Paulo está
orientando a igreja a ser humilde como Jesus e lembrando um cântico que a igreja conhecia e cantava, tá? Você tem cânticos no livro de Apocalipse, né? Tem algumas canções no livro de Apocalipse. As doações, aí vem a pergunta do Fernando, né? Então, já na igreja primitiva, ali do primeiro século, já existia um momento de ofertas, mas aqui incluía também doações materiais, como comida, coisas desse tipo. Um período de orações, aí eles praticavam ali no culto as ordenanças. Houve um momento da igreja primitiva em que eles celebravam a ceia do Senhor em todo culto. Então não era mensal, semanal, era todo dia, se tinha culto, tinha. E aí tinha disciplina, que era a orientação direta a membros da igreja, incluindo aí exortação e tudo mais. Houve um período da igreja, inclusive, que a disciplina era feita no culto de forma coletiva, tá? O cara era chamado a atenção ali na frente de todo mundo, e levado ao arrependimento e tal, uma coisa que é impensável, né, de se fazer hoje em dia. Justino Mártir, no capítulo 2, isso aqui não é o culto do Justino Mártir, tá? Mas o Justino Mártir, ele descreve como era o culto no século II. Século II entre os anos 101 e 200, tá? Então começava com a leitura do Antigo Testamento e dos Evangelhos, a pregação, você vê que interessante, mais uma vez, a pregação bem no início do culto, seguido de orações, a celebração da ceia, que acontecia em todo o culto, e fechava com o momento de ofertas. Então, essa parte de dízimos, de ofertas, de entrega de bens materiais ali para redistribuição com os necessitados, fazia parte, olha só, no slide anterior, da igreja do primeiro século, da igreja do segundo século. Então, essa prática de ter o ofertório no culto não é uma modernidade, não é abuso de pastor, não é materialismo da igreja, mas é um costume que vem desde a igreja primitiva. A igreja cristã sempre adotou esse critério, tá bom? As Constituições Apostólicas, que é o nome de um livro, tá? Do século IV, provavelmente escrito ali entre os anos de 375 e 380, e que não foi escrito pelos apóstolos, né, mas são interpretações dos ensinos apostólicos, diz que traz essa liturgia, né, esse formato de culto. Leituras e reflexões, cânticos, leitura dos evangelhos, tá? Essas leituras e reflexões são bem breves, tá? No começo do culto ali. A leitura dos evangelhos, a pregação, bem no meio do culto ali, né? Mais para o começo, mais ou menos. Orações, celebração da ceia, mais uma vez, continuava sendo em todo culto. Então, em todo culto tinha o partir do pão e o beber do cálice. A bênção final ali, que podia ser a bênção apostólica. E aí o povo fazia uma oração em pé na congregação e encerrava o culto. É quase como se fosse um pós-lúdio à base de orações ali do povo, tá? A gente tem o missal romano, que aí tem, obviamente, mais a ver com a Igreja Católica, mas é bem interessante. Era lido um salmo, ou trecho de um salmo na abertura. Aí você tem a recitação do credo niceno-constantinopolitano, o momento de coleta, que é o momento de oferta, a leitura e salmos também, mais uma vez, o sermão, a pregação, cântico ou cânticos. Aí eles não vão chamar, obviamente, de ceia do Senhor, vão chamar de Eucaristia, né, o momento da Eucaristia, e a bênção final, dada ali pelo bispo que estava à frente da igreja, isso ali no século, na Idade Média, enfim. Tá? Então, olha que interessante, né? Você tem essa. A igreja sempre teve uma liturgia. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uns documentos antigos chamados lecionários. Tá? Lecionário é Lecionarias. Lecionários. Tá? Os lecionários eram ordens de culto da igreja cristã antiga, do segundo, terceiro, quarto, quinto século. E então, eram ordens de culto que eram feitas com toda a liturgia que era seguida. E lembra que naquele tempo eles não tinham papel descartável como a gente tem. Então, eles tinham lecionário muitas vezes para o ano todo. E no ano seguinte, ou depois de algum tempo, eles podiam repetir aquele formato de culto e eles já tinham pronto e distribuíam para as pessoas. Ali eles tinham, nem todo mundo tinha a Bíblia, quer dizer, praticamente ninguém tinha um trecho da Bíblia, então o lecionário trazia porções das escrituras que eram lidas nas escrituras. Os lecionários, inclusive, são documentos muito importantes
para a compreensão da exatidão do Novo Testamento e até do Antigo Testamento, tá? Porque eles eram cópias, né? Os textos eram copiados do texto bíblico naquela época, e alguns deles resistiram aí ao tempo e chegaram às nossas mãos, e são alguns documentos bem importantes, tá? Lecionários, tá? Vamos abrir um tempo aí para perguntas e respostas, para a gente ir para a última parte aí, que é alguns testemunhos teológicos importantes da história da igreja. Vamos para a nossa parte final, então. Eu só quero ler, né? Esses textos estão para você também na apostila. Quando você abrir a apostila, vai estar lá também, tá? Lembrando que eu não estou dando aula hoje da apostila toda, é só a parte de culto e música. A parte de música e culto é para o encontro da outra semana. Vocês vão entrar com mais detalhes nessas coisas, tá? E eu quero ler algumas frases interessantes de alguns teólogos aí do passado, falando a respeito do culto tá? E tem alguns destaques importantes. O João Calvino ele escreveu o seguinte: Deus, porém, para exigir seu direito, se proclama ser zeloso, e haverá de ser severo vingador, se qualquer divindade fictícia se confundir. O direito dele é de ser adorado como Deus único. É isso que o Calvino está dizendo, tá? E ele promete se vingar de quem se tornar amante ou servir a adorador de um outro Deus. Então, para que ele mantenha o gênero humano em obediência, define seu legítimo culto. Então, o que o Calvino está dizendo aqui? Que Deus exige que ele seja o único Deus adorado, mas não só isso. Ele traz exigências também de como ele deve ser adorado, reunindo diferentes aspectos, elementos em sua lei, quando, primeiramente, assim declara proprietário dos fiéis, então, quem o adora pertence a ele, a fim de servir-lhes o legislador único, ou seja, ele é o único que estabelece as leis e as regras, e depois prescreve a regra segundo a qual seja divinamente cultuado, conforme sua soberana vontade. Onde é que está isso? Quando eu disse lá, adorar a Deus em espírito e verdade, não acender fogo estranho, entendeu? Todos aqueles textos que eu já trouxe para vocês. No culto, ter as orações, ter a pregação, ter um momento de oração, um momento de contrição, de derramamento, de humilhação diante de Deus, né? Então, como eu disse, né, o culto verdadeiro é o culto em que Deus sai exaltado e o homem humilhado, tá? Então, isso aí é muito importante, você pode adotar como um princípio. A Confissão de Fé Batista, de 1689, que é uma das nossas principais confissões de fé, ela diz o seguinte: a luz da natureza mostra que existe um Deus. Então, quando eu observo a natureza, eu sei que Deus existe, que tem senhorio e soberania, ou seja, ele comanda e está acima de todos, que é justo, bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Aqui, obviamente, ele está invocando o texto de Deuteronômio capítulo 6, os versos 4 e 5, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, portanto, amarás, né, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, enfim. Mas a maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeiro é aquela instituída por ele mesmo, e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada, para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, nem com as sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não descrito nas Sagradas Escrituras. A Confissão Batista de Fé Batista de 1689, ela defende, como a gente acabou de ver, o princípio regulador do culto, ou seja, nós só levaremos para o culto e só adoraremos a Deus conforme está prescrito nas Escrituras, e não vamos inventar. Eles até colocam aqui de forma bem, bem forte, né? Porque a nossa tentação aí, a possibilidade que a gente tem de receber uma sugestão satânica é muito grande. Alexandre Rod, né, dos Rod, pode haver sucedido que no estado natural do homem e em suas relações morais com Deus antes da queda, sua razão natural, sua consciência e instinto religioso tenham sido suficientes para dirigi-lo nesse culto e serviço. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: é possível que Adão e Eva, como não estavam ainda sujeitos ao pecado, fossem capazes, pela própria capacidade, pela própria imaginação, prestar um culto agradável a Deus, porque eles não tinham caído no pecado. Mas quando sua natureza moral se corrompeu, seu instinto religioso se perverteu,
e suas relações morais com Deus se transtornaram em razão do pecado. É evidente que se fez necessária uma revelação, que não somente dissesse aos homens o que Deus admitiria no culto, mas que também prescrevesse os princípios e métodos debaixo dos quais tal serviço e adoração deveriam ser oferecidos. O que o Rod está dizendo? Que a chance que a gente tem de errar no culto, se a gente se deixar levar pelas próprias ideias, é grande, se não for total. Tá? É isso que o Rod está dizendo. Por isso que ele está apelando para isso. Vamos para as Escrituras, vamos para o que está revelado nas Escrituras como uma forma de adorar a Deus. Tá? O James Bannerman ele diz o seguinte: o princípio fundamental que alicerça todo o argumento é este. Em relação à ordenança do culto público, que é uma ordenança, Deus nos mandou cultuar com os nossos irmãos, compete a Deus e não ao homem determinar tanto os termos quanto o modo pelo qual ele deve ser realizado. O caminho para nos aproximarmos dele foi obstruído e fechado em consequência do pecado do homem. Para este era impossível renovar o relacionamento que solenemente havia sido interrompido pela sentença judicial que o excluía da presença de Deus. O que ele diz aqui é muito bonito, porque ele está dizendo o seguinte: Deus estabeleceu um caminho para que o homem restabelecesse a comunhão com ele quebrada pelo pecado. E qual foi esse caminho? O culto. Então, se o homem quiser dizer para Deus assim, qual é a ponte, como é que eu tenho que passar por essa ponte, fácil que ele erre. Então, por que a gente tem que atender a orientação divina através da sua palavra para o culto? Porque é o meio seguro de nós restabelecermos essa ponte de comunhão com Deus. Então, olha só, gente, é muito interessante isso. A gente vai para o culto para buscar com os nossos irmãos a presença de Deus, para que Deus se faça presente na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, derramando ensinamento, conhecimento, entendimento, bênçãos espirituais, bênçãos materiais também, ou seja, bênçãos de toda a natureza, para que o seu povo seja enriquecido. Uma das principais palavras dos profetas mostra o desejo constante de Deus. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E um dos momentos em que a igreja pode perceber essa relação bem estabelecida é exatamente no culto público, tá? E a gente tem também o Terry Johnson, né? A forma como adoramos, em grande medida, determina o Deus que adoramos. Tá? Por isso que se o culto é centrado no homem, não é um culto para Deus, é um culto para o homem. O homem se torna Deus de si mesmo, tá? Um Deus com D minúsculo, tá? Esse é o motivo de adoração bíblica, sempre construir a resposta do povo redimido à iniciativa da autorrevelação divina. Caso adoremos de acordo com as nossas imaginações ou tradições, adoraremos a um Deus inventado por nós, não o Deus verdadeiro. Mas quando adoramos de acordo com a própria instrução de Deus, adoramos o Deus existente, o único e verdadeiro Deus. E para fechar, uma frase aqui do pastor Marcos Ganconato, que é bem interessante também, uma frase não, né? Parágrafo aqui, um trecho. Num tempo em que tão somente o homem é o alvo de preocupação de diversos líderes religiosos, ou seja, mais preocupado em agradar os homens do que a Deus, quando elaboram a ordem e a forma que o culto por eles ministrado deve tomar, ou seja, quando estabelecem a sua liturgia, se faz necessário que recordemos a elementar verdade de que o culto cristão deve ser prestado ao Deus Trino, tendo como preocupação mais elevada agradar somente a Ele, assumindo para isso a forma que Ele próprio estabeleceu na sua santa palavra. Então, a maneira que a gente tem de escapar do antropocentrismo no culto é conhecendo a Bíblia. Tá? Infelizmente, é assustador como verdades tão elementares, tão óbvias, tão antigas, tenham se tornado objeto de descaso e até de ataque por parte dos incontáveis proponentes de um culto antropocêntrico, centrado no homem, que, para multiplicar adeptos, dispõe-se a sacrificar tudo que incomode o homem e trazer para a liturgia qualquer coisa que o entretenha. Então, aquela frase que eu já repeti, se eu não me engano, 2 vezes, eu vou repetir pela 3ª vez, é a seguinte, né? Seja Deus Deus glorificado e o homem humilhado no culto, e isso é o que significa um culto verdadeiro, é muito importante para essa nossa compreensão de que o homem, na verdade, às vezes no culto, ele não está lá só para sair de lá totalmente energizado e tudo, muitas vezes a gente pode sair de lá humilhado por causa dos nossos pecados. Eu lembro a vocês da oração do publicano e do fariseu no templo,
quando eles entraram e que o fariseu ele batia no peito, eu sou melhor, eu dou o dízimo, eu não sou que nem o publicano, e o publicano batia no peito, né, em sinal de comiseração, mostrando quanto ele era pecador, e Jesus deixa bem claro, né, quando ele pergunta para os seus interlocutores ali, qual dos dois saiu justificado, e está muito claro que quem saiu justificado foi o publicano que se humilhou diante de Deus, e não o fariseu, né, que se mostrou tão arrogante. Então, um culto que agrada a Deus, ele exalta a Deus e ele humilha o homem, tá? Então, é muito importante isso, tá? Eu estou tentando lembrar aqui exatamente a frase que eu estava tentando dizer aquela hora, e é mais ou menos assim, né? Dizendo que o propósito do culto é afligir os consolados e consolar os afligidos. A frase é exatamente essa, né? Então, em que sentido? O que significa consolar os afligidos ou consolar os aflitos? Aquela pessoa que seja triste, derrubada no culto, carregada pelos seus pecados, pelos seus problemas, e o culto vai funcionar para levantá-la, para dar disposição para ela, para levá-la ao arrependimento e tudo mais, e muitas vezes para afligir os consolados. Afligir em que sentido? Então a pessoa já chega ali no culto fortalecida, alegre, e ela vai ser provocada a mais crescimento, a mais trabalho, a mais dedicação, e ele vai sair do culto dizendo assim, eu cheguei aqui feliz, mas eu sinto que eu preciso crescer, que eu preciso melhorar. Então a frase é isso, né? Um verdadeiro culto também consola os aflitos e aflige os consolados, mas nesses termos que eu coloquei para vocês, tá? Eu gosto dessas frasezinhas curtas porque elas nos ajudam, de alguma maneira, a compreender um pouco a natureza do culto e o que a gente precisa buscar quando vai para a igreja, tá bom? E aí fechou em tempo hábil aí a nossa aula de hoje.